A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e a temática é bastante relevante, pois traz para nós aí um crescimento espiritual, né? E sabemos que nós, nesses últimos dias, devemos sim estar sempre crescendo espiritualmente. E a temática é: Jesus sabe ou não quando virá buscar a sua igreja? Muitas pessoas acabam interpretando de forma equivocada alguns versículos bíblicos, mas por meio deste vídeo hoje iremos esposar, lançar luz acerca de Mateus capítulo de número 24, versículo de número 36, que nos diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Veja que é o próprio Jesus falando que nem os anjos dos céus, nem ele mesmo sabia, mas unicamente o seu Pai, que é Deus. Mas iremos esposar, lançar luz, porque Jesus estava falando isso e em que condição, Jesus estava falando, porque existe um estudo chamado A União Hipostática de Cristo, apresenta Jesus 100% Deus e 100% homem, Então, devemos entender em que contexto Jesus falou estas palavras, E esse sermão aqui está falando aí da iminência, E a iminência está ligada ao arrebatamento da igreja, mas iremos nos prender apenas o dia, se ele sabe ou não o dia que ele virá buscar a sua igreja. Veja que esse estudo chamado União Hipostática apresenta Cristo 100% homem, 100% Deus. Quando Jesus fala que nem o Filho, mas unicamente o Pai sabe o dia, que ele virá buscar a igreja, ele estava falando na condição de homem, enquanto estava aqui na terra, Porque se fazermos um paralelo, Jesus ele tinha vontades fisiológicas, enquanto estava aqui na terra, Não, e fazendo um paralelo, não vontades sexuais, defasação em seu caráter, Jesus, em sua natureza, a sua natureza é divina, Mas enquanto estava aqui na terra, a própria Bíblia vai nos dizer que ele próprio, humilhou-se, em forma de servo, de homem, E enquanto estava aqui na terra, sim, ele estava em forma de servo para cumprir a missão que o Pai o estabeleceu, Então, devemos entender que o próprio Jesus está dizendo, nem o Filho, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas ele está falando aqui na condição de homem, Mas devemos entender, quando Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, passou 40 dias na terra, depois foi assunto ao céu, quando ele chegou no trono da glória, ele sabe sim o dia que virá buscar a sua igreja, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles comungam, eles participam da mesma natureza, São três, que tornam-se em um por participarem da mesma natureza. Mas, e qual o versículo bíblico que diz que Jesus se humilhou a si mesmo e fez na condição de servo, de homem, Muitas pessoas acabam dizendo que não existe aí estes versículos, mas a própria Bíblia, responde para nós que o próprio Jesus ele se auto-humilhou, se autolimitou-se, Vai nos dizer em Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 7 e 8. Vamos ler. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 7 e 8, diz assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, veja, enquanto estava na terra, ele mesmo, humilhou-se ou aniquilou-se, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então veja que
quando Jesus expressa nem os anjos, nem o filho, ele está falando na condição de homem, não na condição de Deus, né? Então devemos entender, né? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante, não é igual aos homens, né? Então veja que existem aí algumas diferenças. Jesus não compactua, né, com o ser humano por ter a sua natureza, né, santa, incorruptível, incontaminável. Então ele teve necessidades fisiológicas. Ele comia, ele bebia água, ele dormia. Então essas são aí as necessidades que Jesus ele tinha, né? Como homem, ele teve que entrar dentro do barco para atravessar o mar, né? O lago, né? Como Deus ele anda sobre a face das águas. Então existem aí essas pormenorizações acerca da união impostável, que apresenta Cristo 100% homem e 100% Deus. E temos o versículo 8, né, que também nos dá uma base que o que ele falou, né? Quando o filho não sabe, nem os anjos, nem o filho, mas unicamente o pai, ele fala na condição de servo, de homem, que ele mesmo se fez semelhante aos homens. Versículo 8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, achando obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja que está na Bíblia, né, que o próprio Jesus se fez servo, né, obedecendo a missão que o Pai, né, o confiou, né, e foi morrer na cruz do Calvário para estabelecer a graça. E nós estamos na dispensação da graça, né? Existem 7 dispensações e a sexta dispensação é a dispensação da graça. Então veja que o próprio Jesus ele se humilhou a si mesmo, se fazendo aí servo em forma humana, né? Então errado está quem pensa que Jesus não sabe o dia que virá buscar a sua igreja, né? Ele fala isso em Mateus 24:36, né? Quando ele fala aí da iminência que está ligada ao arrebatamento, ele fala na condição de servo, na condição de homem. Mas na condição de Deus, né? Depois que ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, passou 40 dias na terra, como eu falei, e agora está à destra de Deus, né? E ele sabe sim quando virá buscar a sua igreja, porque os 3 comungam da mesma natureza. Agora, mostramos versículos que falam de sua própria auto-humilhação, que ele se faz servo, semelhante aos homens. Agora iremos ler versículos bíblicos que enfatizam, né, que ratificam que o próprio Jesus sabe, né, quando virá buscar a sua igreja. Temos Apocalipse capítulo 3, versículo 11, vai nos dizer assim: eis que venho sem demora. É o próprio Jesus falando. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Né? Então, sem pormenorização, né? Fazendo uma leitura, né, literal, né? É o próprio Jesus dando aí essa revelação a João. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quem vem? O próprio Jesus. Então ele mesmo está dizendo, eis que venho. Então ele sabe o dia que vem. Né? Temos também Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 12, vai nos dizer assim: eis que cedo venho, né? ele próprio dizendo, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, outro versículo que enfatiza que o próprio Jesus sabe quando virá buscar a sua igreja. Temos também, né, Apocalipse capítulo 22, versículo 7, que nos diz assim: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as minhas palavras, ou guarda as palavras da profecia deste livro. Então, há diversos versículos aqui que eu separei aqui anotado, mas eu irei só esposar estes. Então veja que o próprio Jesus está dizendo, ó, o dia do arrebatamento, né, na forma humana ele está dizendo, eu não sei, né, na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, mas depois que assumiu aí o trono de glória, ele sim sabe o dia que virá arrebatar a sua igreja, como os versículos mostram, os versículos que acabamos de ler. Amém? Então,
essas pessoas que falam, Jesus não sabe porque está escrito. Devemos fazer sim uma exegese minuciosa, né, para que possamos ter uma hermenêutica bem sucedida, né, para esposarmos uma interpretação bem sucedida. Devemos analisar cada texto, né, à luz aí dos seus contextos, né, porque texto sem contexto gera pretexto para diversas discussões. Mas quando nós analisamos de forma, né, pormenorizada, detalhada, e trazemos aí apresentamos, né, uma hermenêutica, uma interpretação bem clara, então devemos sim fazer aí uma exegese para termos uma hermenêutica bem sucedida. Então, quando Jesus disse, nem os anjos, nem o filho sabe, né, ele está falando na condição de homem, né? E voltando a dizer, para que pessoas não venham comentar, o irmão disse que Cristo ele tem necessidades fisiológicas, assim como o ser humano, então ele está comparando Cristo com o homem. Não é nada disso, meus irmãos. Eu estou dizendo que Cristo teve sim necessidades fisiológicas, né? Beber água, dormir e entre outras necessidades. Agora, aquela que fere a sua natureza, prostituição, lascívia, né, e todas as obras da carne, né, Cristo não possui essas necessidades fisiológicas. Amém? Então, quando ele fala que não sabe o dia de sua vinda, né, de sua segunda vinda, que em sua primeira fase é o arrebatamento, ele está falando na forma de homem. Mas em Apocalipse, ele próprio vai dizer que eis que cedo venho sem demora, venho, guarda o que tens, na forma de Deus, né? Então a Bíblia apresenta esse 100% homem, né? Não quer dizer que ele está comungando de toda a natureza humana, e 100% Deus, né? Ele é 100% Deus porque ele é Deus, né? Em natureza, em essência, né? Em divindade. Então, existem aí essas pormenorizações. Então, este foi mais um vídeo. Que Deus continue abençoando você, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar, para que a palavra do Senhor seja propagada, promulgada, e o evangelho do Senhor Jesus Cristo seja aí expandido. Que Deus abençoe a todos, e a honra e a glória é sempre para Ele e é dele. Amém? Que Deus abençoe a todos.